Fala pessoal, Thiago Castanheira por aqui. Nesta aula eu vou te mostrar como é que você faz para utilizar, para criar os teus galpões pré-moldados aqui no Revit de uma forma muito fácil e prática. Então olha, por exemplo, esse modelo que eu estou na tela, toda a estrutura metálica, eu te mostro como que você usa melhor essas treliças, essas telhas, essas vigas, esses pilares. Tem mais um modelo aqui que é galpão pré-moldado em concreto armado, tá? Então você tem lá os pilares, as vigas, tem aqui também um tirante em aço, o telhado metálico. Tem aqui um outro modelo de galpão. Deixa eu te mostrar mais um aqui com essa treliça curva. Quero te mostrar também algum detalhe sobre isso. Falar aqui sobre outros tipos. Você às vezes precisa modelar algum detalhezinho como esse que eu selecionei no local. Também tem aqui mais um modelo que utiliza no formato de viga I. Tem mais aqui um outro modelo que na verdade é um arquivo em branco que eu vou criar junto com vocês. Então fica até o final da aula, as famílias são todas paramétricas, isso não é um curso, tá? Isso aqui eu vou te ensinar a usar essas famílias de uma forma mais prática, mais rápida, mais profissional. Tem alguns detalhes que eu julgo importante aqui para você. E eu vou começar aqui com uma família de telha. Então lá no plugin, você está no plugin, você escolhe aqui a categoria Revit Models ou a categoria telhas e cumeeiras que está aqui embaixo. E se você não tem o plugin ainda, tá? Se você não tem o plugin ainda, clica no link que está aqui na descrição e conheça, porque você está perdendo aí, está deixando de utilizar um recurso muito importante aí dentro do teu Revit, tá? Então vamos lá. Lembrando, né? Você vem aqui em famílias, clica em famílias, o plugin já vai abrir para você. Categoria de telhas e cumeeiras. E a primeira peça que eu quero demonstrar para vocês é essa telha aqui, ó, telha trapezoidal com base na face paramétrica. Então clico aqui para baixar, dou um OK. Ele vai baixar para dentro do meu projeto. Olha que o plugin faz para você. Vai trazer aqui, ó, lembra do macete? Às vezes ele vem bloqueado porque é uma família de colocar na face. Então eu dou um ESC para soltar. Vou lá em arquitetura, componente, a telha já está aqui para mim. Vou em colocar no plano de trabalho e solto ela aqui no térreo, certo? Essa é uma família de telha. É uma família de telha. Opa! E você vai colocar na face e ele já vai ficar inclinada, você já vai organizar de uma forma muito bacana, tá? Então, para você utilizar essa família, o conselho que eu te dou é que você crie um telhado de forma genérica, que depois você vai excluir esse telhado para servir como base para você, certo? Então, imagina que você vai lá, arquitetura, telhado, vou colocar o telhado aqui no térreo mesmo, e que você crie algo desse tipo. Sei lá, meu telhado vai ter aqui 5 metros por 8. E eu vou dar uma inclinação desse lado, vou definir a inclinação de 20%, certo? Confirmo no verde, vou lá para o 3D para vocês enxergarem melhor. E agora, utilizando essa base, esse telhado de base, o que eu faço? Seleciono essa família, vou na opção de selecionar novo e coloco ela direto aqui na face do telhado. Ou se eu estivesse pegando ela aqui por arquitetura componente, quando eu venho colocar na face, ela já me permite, ó, consigo colocar na face. Certo, Thiago, e como é que eu posiciono melhor essa família? Como é que eu deixo alinhado? Você poderia tem várias formas, desde você vir aqui em arquitetura, definir teu plano de trabalho, colocar, por exemplo, associado ao térreo. Então agora eu clico aqui para olhar da superior no cubo, é como se eu estivesse enxergando com uma planta baixa. Eu posso selecionar essa família, apertar MV para mover, vou pegar dessa aresta, trazer para cá, depois poderia MV de novo, selecionar aqui essa parte da frente e arrastar até aqui, teria lá posicionado a minha primeira telha, certo? Outro detalhe que eu gosto de fazer é de definir o plano de trabalho nessa face daqui do telhado. Então, arquitetura, definir, selecionar um plano, vou pegar aqui essa face. Ó. Se você tem dúvida se você definiu, clique em exibir. Olha como é que ele está definido lá agora. E eu olho da frontal, como se fosse uma elevação, e posso fazer uma linha com a tecla de atalho LI. LI, vou criar, deixa eu só ocultar a telha aqui, ó. LI, vou pegar, por exemplo, desse ponto e vou levar até o ponto de baixo, certo? Quando eu criei essa linha, colocando aqui em linhas grossas para você enxergar um pouco mais, deixa eu só mudar a escala. Vai ficar um pouco confuso aqui, linhas grossas. Mas eu criei uma linha que está aqui em cima. E essa linha ela tem um comprimento de 5,099. Então eu sei que é esse comprimento que eu quero para minha telha. Então eu estou passando rápido aqui só para você entender os macetes. Vou lá em editar e coloco aqui, sei lá, 5,099 o comprimento da telha. Olha como é que ela se posicionou, ela foi para frente, né? Precisaria arrastar ela para cá agora, de novo movendo.
Você vai fazer isso uma vez, depois você vai multiplicar várias telhas dessa ao longo do seu telhado. Então você posiciona, imagina que eu tenha colocado certinho, tá? Depois tem a cumeeira também do outro lado, então você vai alinhar aqui da forma, se quiser usar a tecla de atalho AL também você pode. Mas você pode selecionar uma telha dessa, vir aqui em matriz, pega do primeiro ponto dela, trago reto para cá, está marcado para mover para o segundo, tá? Deixa eu trazer até aqui. E solto e coloco a quantidade que eu quero, 4 telhas. Vou lá ver, ó, 4 não deu, então vou mudar, vou colocar 8 telhas. Agora 8 telhas, fechou o meu telhado. Ah, Thiago, mas olha o que aconteceu. Essa última telha, deixa eu desagrupar aqui para vocês verem. Essa última telha, ela não vai passar até aquele ponto, ela tem que ter um tamanho personalizado aqui. Então o que você pode fazer? Você pode selecionar essa telha, editar o tipo, duplicar ela, porque eu quero modificar só para ela esse ponto, duplico, dou qualquer nome, e colocar um parâmetro aqui na largura do corte, ó, cortar parte da telha. Se eu quero cortar, sei lá, 50 centímetros, dou um ok, eu cortei 50 centímetros daquela telha. Então, eu demonstrando isso, eu não quero fazer trabalho braçal com você aqui, de ficar milímetro para cá, milímetro para lá, mas quero te mostrar que essa família de telha tem a opção de você recortar uma parte dela, certo? Você poderia selecionar todas essas telhas, espelhar para o outro lado. Uma coisa que eu acho bacana, quando a gente tem um telhado de 2 águas, eu coloco uma telha para um lado, outra telha para o outro, e depois, na hora que eu vou criar a matriz, eu copio as duas de uma vez para o fundo, sabe? Acho que isso é interessante, que agiliza muito o processo para não ter que ficar copiando muitas vezes. Mas um macete bem legal que a gente adicionou, isso aqui foi através de um usuário que pediu, falou: Thiago, mas eu precisaria cortar aquela telha, tem telha que de repente não tem essa largura padrão que você está colocando. Então tem várias telhas aqui que você consegue cortar, inclusive, o tamanho delas. Certo? Espessura do poliuretano, que é a espessura da camada interna, o comprimento, se você quer ocultar, você tem que vir testando, tá? Você tem que vir modificando e olhando também cada detalhe dessas famílias. Então, primeira família que eu gostaria de demonstrar para vocês, essa família de telha que ajuda muito. Tem outras telhas, por exemplo, Thiago, tem essa telha aqui. O que é essa telha trapezoidal com inclinação dos dois lados? Essa telha é o seguinte, clico aqui para fazer o download, vou colocar ela, sei lá, eu quero colocar ela no térreo aqui. Ela é uma telha de certa forma que ela pesa um pouquinho, ó. Colocar no térreo, no plano de trabalho, e você vai clicar no primeiro ponto e vai arrastar para o segundo. Imagina que tenha, sei lá, tem 20 metros aqui. Então você digita 20, dá um Enter. Está criando como se fosse uma parede, sabe? Você pega a família, tá lá, ó, clica no primeiro ponto, arrasta para o lado, coloca, sei lá, 5 metros e dá um Enter, que ela vai ser gerada para você. Quando a gente vem aqui para o 3D para ver, você tem esse formato. E lá na opção de altura, você muda. Ah, eu quero uma altura de 5 metros. Está aqui uma altura de 5 metros. Ele demora, ele pensa, porque é uma família complexa, tá? Quero uma inclinação, Thiago, de 20%. Tá lá uma inclinação de 20%. Imagina que você tivesse todo o seu galpão acontecendo aqui do lado e isso fosse um fechamento para o teu galpão. Então tá lá a tua telha trapezoidal também na vertical. Do mesmo jeito que eu fiz isso, tenha com inclinação para um lado só. Tem essa aqui que eu estou te mostrando, que ela tem um recorte no meio, que você consegue manipular esse recorte para escorar, sei lá, para escorar ali de repente uma viga que está chegando inclinada. Então é bem bacana, bem paramétrica. Tem a telha ondulada, tem as cumeeiras que você consegue colocar, tem outro tipo de telha também para você fazer o fechamento vertical. Tem outra telha vertical sem inclinação. Então, com essas telhas, você consegue fazer muitas variações aí nos teus projetos de galpões, certo? Outro detalhe, tem outra categoria aqui que se chama treliças metálicas. Então, vamos abrir ela para dar uma mostrada aqui para vocês do que tem. Tem até alguns pilares aqui que está na categoria errada, a gente vai arrumar, beleza? Mas, ó, Thiago, por que você fez aqui essas treliças, várias famílias, em vez de fazer uma família e modificar a quantidade de quadros? Porque tem uma complexidade, não funciona muito bem, fica super, hiper, mega pesado fazer tudo numa família só, por isso que a gente separou. Então tem lá, a partir de 6 quadros, 5 quadros, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24 quadros. Quadros é cada quadro da treliça ali, né, de estrutura. Então você vai baixando, vai utilizando, vai modificando, vai observando
o que você tem aqui disponível. Mas imagine que eu pegue, sei lá, vou pegar essa aqui de 20 quadros. Vou baixar, dou um OK. Você pode também no plugin, vou mostrar depois, clicar em mais detalhes para você ver ali o perfil, como acontece de cada uma delas antes de você baixar, tá certo? Vou lá pelo térreo. Outro detalhe, quando você baixa uma família de treliça, às vezes você se perde. Para onde ela foi, Thiago? A categoria dela é essa, ó. Lá na aba Estrutura, você vem aqui em Contraventamento. Ela vai estar aqui, ó. Então vou colocar no plano de trabalho, no térreo mesmo. Você pode selecionar ela aqui. Por exemplo, essa simbologia tem um jeito de você desmarcar ela, se não me engano, né? Se não me engano, tem um jeito de desmarcar. Eu acho que nessa não tem. Mas eu já mostro para vocês também como é que tira, tá? Imagina que você queira tirar essa linha aqui, ó, essa simbologia vermelha. Você pode selecionar, editar família e aqui você deletar, tá? Vai lá em nível de referência, pega essa simbologia e você pode deletar ela se você quiser. Carrega no projeto e está feito. Teria que ter um parâmetro, tá? O ideal é que tivesse um parâmetro, não tem, a gente pode atualizar isso depois. Mas ó, no 3D, isolando ela, você tem lá a tua treliça, você tem a opção de editar tipo, você coloca a altura lateral parametrizada, se você quiser. Imagina que você queira uma altura lateral de 50 centímetros só. Vou dar um aplicar, olha aqui na lateral dela. Essa altura lateral vai ser modificada. Então ela ficou mais baixinha, né? Então vou voltar para 1 metro. Você modifica, sei lá, o comprimento está em 10, vou colocar 14. Você muda a dimensão do perfil, a dimensão H, a dimensão B, espessura do perfil, dimensão A da teia vertical, da teia diagonal. Cara, você muda tudo. Você muda a inclinação. Vou mudar para uma inclinação de 40%. Então, assim, ela é toda paramétrica, mas você precisa estudar a família, fazer alguns testes. E outra coisa que não dá, às vezes, para fazer, que fica uma loucura, é você tentar modificar a família de um jeito muito radical. Se você for lá e colocar, eu quero, sei lá, uma altura de 0,10 centímetros apenas, uma inclinação de 70% e você dá um OK. Essa família pode, de repente, nessa loucura que você fizer, assim, de colocar parâmetros muito aleatórios, ela pode dar uma bugada, como aconteceu agora, ó. Aconteceu um erro, tal. Não foi possível gerar da forma que eu coloquei lá nos parâmetros. Por quê? Coloquei uma altura lateral de 10 centímetros só e toda essa inclinação é lógico que não vai ter espaço para formar essa treliça. Então você tome cuidado com isso também, manipule esses elementos. Se você perceber alguma família que não esteja funcionando corretamente, nos avise que a gente vai corrigir. Já fizemos inclusive correções para essas famílias, porque são famílias complexas. Quanto mais pessoas utilizarem, mais chance de perceber algum detalhezinho que possa ser melhorado, tá? Então tem famílias de todos os tipos, ó. Tem essas famílias aqui com estágios, né? Tem outros tipos de treliça, tem treliças também que você consegue modificar a quantidade de quadros quando você vai aumentando esse comprimento. Então tem de todo tipo aqui, dá para você usar e fazer muita coisa dentro do seu projeto. Tem uma outra categoria, que é a categoria de galpão pré-moldado aqui. Dentro de galpão pré-moldado tem lá os modelos de galpões prontos que você já consegue baixar para utilizar. Tem alguns pilares, tem vários tipos de pilares de concreto armado, tem pilares metálicos, tem aqui o sustenta-telha, tem a viga inclinada, tem essa viga em C, por exemplo, que é legal demonstrar. Essa viga em C, às vezes você tem... Eu vou começar a demonstrar com esses modelos que a gente está aqui, ó. Então imagina o seguinte, vou selecionar todas essas telhas e ocultar. Essas vigas aqui que estão, ó, eu vou desagrupar elas, tá? Porque eu criei matriz. Mas essa viga aqui é aquela viga C que está lá no plugin. E olha como é que ela é. Se eu pegar aqui com CS para criar uma similar, você vai passando o mouse em cima da onde você quer, vai apertando espaço, ela vai se modificando. Então imagina que você queira colocar ela na face dessa treliça. Então você passa o mouse, aperta espaço, está na posição que você quer, vem para cá e solta ela. Ela já está, se eu olhar da frontal, ela já está aqui acompanhando a inclinação daquela minha treliça. Então são macetes que foram feitos para facilitar a tua vida na hora de fazer esse tipo de projeto. Outra coisa que eu costumo fazer, deixa eu isolar isso aqui para vocês, ó. Eu crio lá um pilar de um lado, um pilar do outro, faço a treliça, crio um grupo disso, seleciono tudo, vou lá em agrupar
E a partir desse grupo eu crio uma matriz. Por quê, gente? Quer ver? Deixa eu selecionar esses elementos e isolar eles. Cria uma matriz, porque depois se eu quero selecionar isso aqui e mudar para 8, eu quero 8 em vez de 6. Olha como é que fica. Como é que fica fácil você modificar. Ah, sei lá, aumentou o tamanho do barracão aqui, não vai ser mais isso. Ó, MV para mover, vou mover daqui para lá, aumentou 13 metros. Quero aumentar agora mais dois pórticos desse, né? Que são o conjunto de pilares e a treliça no meio. Você consegue fazer muito rapidamente. Então é um macete também importante para você. Certo? Aqui tem esse tirante, por exemplo, que você está vendo aqui. Isso não é família, gente. Isso aqui é tem coisa que você vai ter que modelar no local. Se eu seleciono, por exemplo, esse elemento e venho aqui em editar extrusão, vocês vão ver que Opa, ele me fugiu. Deixa eu cancelar a edição. Mas, na verdade, isso aqui é um círculo, tá? Uma extrusão circular que você faz. E você multiplica também ao longo dos seus elementos. Lembra daquela história do pórtico? Aqui poderia ser um pórtico agrupado entre pilar, viga e também esse tirante. E aí eu multiplicaria ele ao longo do meu projeto de uma forma bem tranquila. Entendido? Tem mais detalhes importantes aqui, tá? Esse detalhe, por exemplo, aqui, ele foi construído com a modelagem no local. Se eu venho editar no local, eu tenho lá extrusões aqui também. Então, muitas vezes você quer adicionar um detalhe a uma treliça. Tem centenas de variações possíveis quando você vai trabalhar com cálculos estruturais de galpões e não é toda assim, não vai ter no mundo essa quantidade de famílias para fazer tudo de forma automática. Às vezes no teu cálculo você decidiu que aqui tem que ter um apoio, ó, como tem esse que eu estou selecionando. Então você pode criar uma edição e modelar no local também, tá? Então você pode mesclar isso. Olha essa treliça aqui. Se eu isolar ela, deixa eu só ocultar aqui os outros elementos. Vamos lá. Deixa eu ocultar aqui parte do meu projeto. Quero deixar só esse pórtico. Essa treliça, ela é feita com uma treliça do próprio Revit, tá? Das próprias famílias nativas do Revit. É uma treliça, tá lá, row e treliça plana. Se você clica aqui, por exemplo, em editar perfil, o que é o perfil? Não vou ensinar isso aqui também, tá? Mas eu quero dizer para vocês que você pode usar de referência, você pode mudar esse perfil. Imagina que, sei lá, eu vou fazer agora o banzo superior, eu vou fazer daqui até aqui agora, e vou fazer dessa forma, certo? Vou pegar lá o banzo inferior, selecionar linhas, dar um deslocamento de 1 metro, 1 metro para baixo aqui. Então a linha azul é o banzo inferior, a linha rosa é o banzo superior. Vou confirmar no verde, talvez vai dar algum bugzinho. Mas olha como é que está lá a minha treliça pronta. Então você pode selecionar essa treliça, dar um Ctrl C, abrir o teu projeto, dar um Ctrl V e lá você vai mudar o perfil dessa treliça. Teve gente que chegou e me disse, essa família não é paramétrico. Ai, cavalo, pelo amor de Deus, né? Assim, tem coisa que não faz mágica também. Você precisa entender o básico disso aqui. Você pode, inclusive, passar o mouse, apertar Tab, ó, desprevenir no pino. Sei lá, você quer fazer um ajuste fino, trazer mais para cá. Você pode puxar na setinha, na bolinha, você vai puxando. E vai, lógico, que dá uma bugada aqui do jeito que eu fiz. Mas o que eu quero dizer? Que você pode, nesse tipo de treliça, selecionar, desafixar e vir ajustando em detalhes aqui, ó. Você olha da frontal, você puxa um pouquinho mais para cá, puxa um pouquinho mais para o lado. Você vai fazendo alguns ajustes finos que você consegue utilizar. Esse tipo de família é muito bem também. Dá um Ctrl Z. Opa, outro Ctrl Z de novo. Ctrl Z, Ctrl Z. Deixa eu cancelar. Oh, caramba. Deixa eu cancelar isso. Tá lá. Outro detalhe que é legal mostrar. Se você observar, essa família de treliça, ela está morrendo aqui em cima desse pilar, certo? E aqui, nesse detalhe que eu selecionei em azul, é uma modelagem também no local, ó. Então você vai fazendo os ajustes para alinhar, para criar o teu galpão pré-moldado. Uma forma muito prática, muito rápida, muito dinâmica, certo? Do mesmo jeito que eu coloquei lá as vigas em C em cima das treliças, eu posso colocar as vigas aqui na lateral. Tá vendo, ó? E quando você cria grupo, você vem, por exemplo, editar grupo, seleciona essa família aqui, vou lá em editar tipo e mudo o comprimento dela de 30 para 40 metros, perceba que as outras também se modificam para 40 metros. Então a vantagem de você trabalhar de forma agrupada é essa, porque eu poderia selecionar todas agora e mover todas ao mesmo tempo. Certo?
É lógico que uma família de tipo, quando você já muda o comprimento, ela mudaria para as outras também que tem no projeto. Mas quando você está agrupado, inclusive os movimentos que você faz dentro desse grupo, vai surtir efeito também nos demais grupos que você tem no projeto. Certo? E assim, é tão simples, gente, mas tão simples que nem tem muito o que falar, sabe? Nem tem muito o que dizer aqui, não é um curso para mostrar do zero. Talvez depois eu faça algumas outras aulas explicando como é que você pode criar do zero um projeto desse para quem é mais iniciante. Mas eu acho que, pô, com essas famílias aqui vai facilitar demais a tua vida aí quando o assunto for galpão pré-moldado, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer sugestão de vídeo ser gravado, eu recebo muito bem. Me mande lá no direct do Instagram, mande aqui nos comentários do YouTube. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga lá no Instagram, porque a gente vai continuar fazendo mais conteúdos desse tipo, beleza? Um abraço!